Nós vamos estar falando sobre tempos, né? Vivendo a eternidade. Esse é o propósito das aulas de sexta-feira. A gente vai estar ali, então, continuando aquela aula que nós estamos falando do looping da semana. Aqueles que começaram a pegar aí, pegaram do começo, a gente então já vai continuar ela. É, na verdade, tem gente que está no aberto que não está no fechado. Deixa eu jogar lá. Hum, Fechou. Lá, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, mais um dia que o Senhor tem nos dado, conhecer a tua palavra, os teus mandamentos, os teus princípios, tudo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem dado a conhecer a cada dia. Oramos, Senhor, pela nossa nação, oramos pelo Brasil, oramos, Senhor, por por tudo isso que está acontecendo, por tudo que está sendo engendrado na nossa nação. Nós pedimos que todas as forças de sombras, de trevas, de escuridão, seja cancelado, seja abatida, seja revelada, as tramas, Senhor, que estão sendo ocultamente, Senhor, tramadas nas escuridões, que o Senhor traga luz e que o Senhor possa destruir todos os planos e todos os argumentos, todos os conselhos espirituais de Aitofel. Nós declaramos, meu Pai, que o Senhor possa trazer luz e mostrar, Senhor, a verdade e expor, Senhor, toda a verdade, acabando, Senhor, com o poder do mal e do homem mau que tem se levantado. Que a nossa nação seja livre dessa opressão, dessa, dessa escravidão, e que possamos, Senhor, avançar, que o povo do Brasil, Senhor, possa avançar, mas que também venha um nível de arrependimento sobre a nossa nação, por todos os pecados e iniquidades que estamos gerando como ser humano e principalmente como igreja. Que o Senhor nos perdoe por toda hipocrisia, por toda malignidade que tem sido gerado entre nós. Oramos, Senhor, pela nação de Israel, oramos pelas nações, Senhor, por esse tempo tão impreciso, tão nebuloso que tem se levantado sobre o mundo. Nos faça, Senhor, permanecer firmes, mas que o Senhor nos mostre sempre os teus tempos designados e que possamos estar atentos sobre tudo isso que está acontecendo. Guarda-nos, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, Senhor, os nossos filhos, guarda, Senhor, as nossas heranças, guarda, Senhor, os nossos irmãos. Que o Senhor possa trazer a sobriedade e que todo espírito de loucura não entre, Senhor, em nós e não faça parte da nossa vida. Que a tua luz seja o que brilhe em nós sempre e que a escuridão, Senhor, seja repreendida. Nós declaramos portas abertas sobre a vida dos teus filhos. Graça, luz, a unção, a manifestação seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que possamos conhecer Cristo Jesus todos os dias, para que possamos conhecer a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Entramos, vamos lá, vamos para a continuação, né, desse estudo. Vou até colocar aqui mais um. Já, né? Então, nós estávamos falando até aqui acerca do caminhar, ou seja, o que eu entendo. Isso aqui é o que eu entendo sobre as prisões e principalmente sobre a prisão do tempo, que é um lugar onde as coisas não acontecem, onde a pessoa está presa e as coisas não acontecem, ela não gera, não sobressai, não é ativada, se a gente pode dizer assim.
e falávamos sobre o ciclo de Saturno, ou seja, Saturno como aquele que está sempre às portas, né, para poder paralisar as transições de tempo. Lembrando que Saturno ele sempre tem essa imagem, né, do ciclo de repetição, ou seja, a serpente que, que se alimenta dela mesma. E esse daqui, irmãos, é o ponto mais central da repetição de tempo. Entenda isso daqui, pelo amor de my God. O que seria isso daqui? É o que está mais sendo pregado nesse tempo. Por que as pessoas estão repetindo? Por causa do fundamento que estamos sendo ensinados. Qual é o fundamento? De me alimentar da minha própria justiça. Em que sentido isso? Ou seja, eu me alimento das coisas que a minha própria alma produz. Então, eu não ando segundo aquilo que produz a eternidade, mas eu ando naquilo que produz a espiritualidade. Por quê? Entenda. Vamos para um ponto aqui. Vamos para os desenhos. Vamos lá. Espírito. Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Vamos lá. Aqui, nós vamos ver, eu vou chamar de eternidade. Que a gente pode até colocar como espiritualidade. Espiritualidade, mas no sentido de coisas até mística. Eu vou colocar uma isso e aqui carnalidade. O que está acontecendo? Vou orar assim, André, de Jesus. Então veja só, o que está acontecendo aqui? Quando nós falamos da espiritualidade ligado à eternidade, a gente vai ver o quê? É algo que é ligado ao meu espírito. E aqui só um cristão pode viver isso. Só aqueles que estão em Cristo pode ver isso. Só aqueles que nasceram de novo pode viver isso. Eles vão viver segundo a eternidade. E é isso que nós estamos falando. Ou seja, quando eu busco o tempo da eternidade, eu vou viver no tempo da eternidade. Quando eu busco as coisas do Espírito, eu viverei no tempo do Espírito e na eternidade eu vou aprender a trazer essas coisas para a Terra, né, assim dizendo. Agora, quando eu cultivo a autossuficiência, que isso daqui era o que quem vivia isso daqui era Jó, você entendeu? É, veja só, irmãos, como que é interessante isso aqui. O que é isso daqui? É aqueles que têm
até mesmo às vezes o espírito vivo ou o espírito está morto, mas eles vivem uma transcendência, ou seja, eles vivem coisas espirituais, sensações, visões, manifestações, mas está tudo ligado à alma. Lembra que eu tenho falado muito sobre, olha a palavra aqui, medo. O que é o medo? É aquilo que abateu o meu espírito. Ele traz essa questão, ou o meu espírito está ainda em uma dimensão de morte, ou até pode estar vivo, porém ele está sendo atacado pelo orgulho. E lembra que o orgulho é algo que assola o espírito? Então veja só, medo e orgulho é algo que assola o espírito. Então, eu tenho medo de Deus, mas eu fluo na espiritualidade. Espera aí, como que eu tenho medo de Deus e fluo na espiritualidade? Então, pode ser que eu vou dar muita vazão à minha alma. Eu tenho medo, ou seja, eu não tenho a plenitude desse que eu tenho falado, né, de mergulhar no Senhor, na paternidade. Então, eu tenho medo do Pai, então eu automaticamente vou deixar que a minha alma ela flua em uma como diz, uma espiritualidade muito ligada a mim, ou seja, aos meus sentimentos. Meus sentimentos vão estar muito aflorados. Então, pode ter muita interferência de uma espiritualidade mística. Agora, vamos dizer agora para o não crente. O que está acontecendo muito aqui? As pessoas sendo ensinadas a agir aqui. Eu tenho falado isso aqui direto. Hoje, sem sombra de dúvida, irmãos, muita coisa que nós chamamos de profético é esoterismo. Muita coisa, muita coisa. E nós falamos, ah, não, é porque nós estamos tendo um estudo profético. É esoterismo, com cunho cabalístico, esotérico e, e, e mágico. Não mágico, como- mágico de magia, não de fazer mágica. Então, o que nós estamos vivendo é isso. Esse tempo que está sendo gerado, nós estamos tendo muito fundamento disso. Por isso que os tempos não estão sendo, nós estamos não vivendo mais nos tempos de Deus. Estamos vivendo sempre repetições. Entramos em ciclos de vida, entramos em ciclos de festas, entramos em ciclos de não sei o quê, e damos oferta e fazemos aquilo tudo, mas não saímos do lugar. Por que não saímos do lugar? Por causa dos fundamentos que está sendo feito. Não no espírito, mas sim na alma. Entendeu? Então, esse é o ponto que nós estamos dizendo. É uma espiritualidade almática. É, volta para cá, é onde eu me alimento de mim mesmo. Aqui, ó, eu alimento de mim mesmo. Meu ciclo de tempo é o alimento de mim mesmo. E quem que está ali? As duas faces de, de Cronos, ou as duas faces, as duas edificações de Cronos. Entendeu? E aí o meu tempo está sempre sendo roubado, porque eu estou sempre edificando as questões babilônicas ou egípcias em cima dos fundamentos, em cima dos fundamentos egípcios. Eu estou sempre, na verdade, tendo um reflexo de mim mesmo. Veja só essa imagem. Aqui está a imagem refletindo na água a sua própria imagem. Entendeu? Então a gente vive sempre o nosso próprio reflexo, as nossas próprias. É, sim, nós temos que sair disso. Vamos lá, vamos para o fundamento que a gente sempre falou. Sim, é Cronos. É uma vertente, né, de Cronos. Vamos lá, Jó. Abre aí. Jó 29. 29? Deixa eu ver aqui, não, acho que 28. Jó 28. Não, 28 não.
Jó 29. Olha aquilo que a gente fala de medo. Prosseguiu Jó no seu discurso. Há quem me dera ser como foi nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Espera aí, então Deus não está guardando mais. Quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Ou seja, eu conseguia transitar pelas trevas sem ter problema. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Então Deus não é teu amigo mais. Você está entendendo aqui que é a lembrança, o saudosismo ou a nostalgia de alguém que se sente órfão, abandonado? Ah, quem me dera quando as pessoas gostavam de mim, quando as pessoas estavam do meu lado, quando Deus vigiava a minha tenda, quando o Senhor me guardava, quando nada errado acontecia comigo. Você entendeu que ele está dando o saudosismo? É alguém que está debaixo de uma atuação do medo e da rejeição. Então, ou seja, Deus não cuida mais de mim, as mãos do Senhor não me protegem mais, a luz do Senhor não resplandece sobre a minha tenda, a amizade de Deus não está mais comigo. Então, o que ele está falando aqui é as duas vertentes do orgulho. O primeiro ponto, eu sempre vou entrar num saudosismo, mas no segundo ponto, eu vou mostrar quem eu sou. Ou seja, a fonte do meu orgulho. Que aí eu começo agora a trazer a palavra de orgulho. Qual que era a palavra aí? A gente já leu isso aqui um milhão de vezes, né? Quando eu lavava os pés sobre os leitos, a rocha corria azeite. Quando eu saía para as portas da cidade, na praça era dado lugar a sentar. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e punham em pé. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham as mãos sobre a boca. A voz do nobre emudecia, a língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido me chamava feliz, vendo-me alguns olhos dá testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que cla clamava e também o órfão que não tinha quem socorresse. Você entendeu que agora Jó começa a mostrar a sua fonte de orgulho? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu era assim, as pessoas tinham respeito, todo mundo nem falava na minha perto de mim, os príncipes nem lançava palavra quando eu estava junto, porque o Jó era o cara. E aí ele vê, eu fazia de olhos para o cego, dos necessitados eu era pai, eu dizia, no meu ninho inspirarei, multiplicarei nos meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas, o orvalho ficará durante a noite dos meus ramos, a minha honra se renova em mim. É isso daqui. Ou seja, aonde que se renova? Tudo se renova dentro de mim, ou seja, a renovação da minha palavra, ou renovação daquilo que está em mim, se renova dentro de mim. O que nós vamos ver aqui? Toda a minha justiça é renovada dentro de mim e não dentro do Senhor. Isso daqui que é o ponto central da destruição ou da paralisação de tempo. Ou seja, o tempo está sendo paralisado porque eu estou vivendo o tempo da alma, não do espírito, que é espiritualidade, mas não na como deveria ser. É espiritual, entendeu? É um tempo espiritual, mas ele é voltado a humanismo ou a humanidade. Aqui é a minha vida, lembra? E aqui é a vida de Deus em mim. Então, esse é o ponto. Pois bem, sigamos. Nesse ponto, então, como a gente viu, a gente vai ver o looping de semana. Dentro disso daqui, nós precisamos aprender um ponto. Vamos para o ponto aqui. Vamos lá.
Então, nós vamos ter aqui. O Senhor deixou 7 dias. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eu vou, antes daqui, só trazer aqui, que depois a gente vai usar um pouco disso. Que é os ciclos do dia, né? Já falamos, mas deixar só registrado aqui. Então, veja só. O dia, ele é formado pelo ciclo de 24 horas. Então, a gente vai ver 12 horas, 12 horas da noite. Nós vamos dividir isso daqui assim. Então, nós vamos ver, segundo o Salmo 91, abre aí Salmo 91, versos 5 e 6.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Então ele vai falar de uma característica aqui. Veja só, 12 horas do dia, 12 horas da noite, e nós vamos ver, a gente chama de pico, né? Os picos, as suas, os seus negociamentos aqui. Beleza. Então veja só. Primeiro, não te assustará do terror noturno. Então a gente sabe que começa tudo, 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 tudo por aqui. Então vamos colocar aqui. 18 horas. E aqui. Então aqui nós vamos ver o terror noturno. Agora vamos para um ponto aqui bem interessante. Se aqui, deixa eu tentar organizar aqui. Se aqui está o terror noturno, sim, esse desenho, você participar da aula. Então, se aqui é o terror noturno, o que nós vamos precisar entender aqui? O que que vence aqui? Qual que é a característica aqui? Aqui é o pai. Ou seja, aonde nós vamos encontrar a característica de vencer os terror noturno? Com o encontro com o pai. Agora abra aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja só, das 18 a 0, nós temos a atuação de um espírito chamado terror noturno, que são a atuação do medo. Veja só, irmãos, como que começa o primeiro ciclo? Eu começo fortalecido pelo Pai. Esse é o tempo do Pai. O encontro com o Pai. Por quê? Eu começo o meu dia aqui. Às 18 horas começa um novo dia. Concorda comigo? Às 18 horas começa um dia, até às 18 horas que começa um dia. Então o dia vai embora, porque eu estou começando um outro dia. Então sempre assim. Começo aqui, dou a volta na noite,
dou a volta no dia e começo aqui de novo. Aqui que a gente pode até mesmo encaixar a questão do looping, né? Porque, ó, eu vou aqui e eu tinha que vir aqui, fazer assim e entrar aqui de novo. Ou seja, dou a volta, começo o dia e volta para cá. Mas normalmente não. A gente faz o looping, né? Inverte tudo e repete de novo, que é o oitozinho virado. E aí inverte tudo. Então, veja só, o que que eu preciso entender aqui? E nesse encontro que eu tenho que ter com o pai, foi cortado. Foi o tempo aonde o medo começou a atuar. E aí, o que que foi estabelecido às 18 horas? Vamos lá, 18 horas é o tempo do pai. O que que acontece aqui? Aonde se estabelece o terror noturno? O que que acontece às 18 horas, né? Que, deixa eu só pegar. Veja só. Às 18 horas, no catolicismo, que é uma das coisas que mais está ligada a nós, é a hora da oração do Ângelus, um momento de oração mariana que relembra a anunciação, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria a concepção de Jesus. Esta essa é rezada 3 vezes ao dia. Olha só, presta atenção aqui, meu irmão. A oração mariana, ela é rezada 3 vezes ao dia. Quais são os horários das rezas marianas? 6, 12, 18. Aí você fala assim, é coincidência? Então entenda, será que é coincidência essa questão? Deixa eu só pegar aqui e a gente vai criando aqui. Então, catolicismo, né? Doutrina católica. Então, essa oração, ela se repete 3 vezes ao dia, que é a aclamação mariana, às 6, às 12 e às 18. Eu vou apontar aqui, vou colocar trevas, né? Que aí a gente sabe. Então, trevas. O que que acontece aqui? Qual que é a aclamação? São Mariana, aqui, aqui. Deixa eu fazer esse relógio aqui. Vamos ter aqui 6.
12, 12, 18. Nós temos o ciclo do dia e da noite. Então, aqui, onde é estabelecido nos portais, ou seja, nas entradas, a gente vai ter uma atuação mariana. Nós vamos entrar aqui para essa atuação mariana e nós vamos entrar aqui para essa atuação mariana. Então, às 18, ó, às 6, meio-dia, e às 18, há um portal de conotação ou de declaração, né? Terror noturno, vamos só pegar aqui e completar aqui. Terror noturno, seta que voa de dia. Depois nós temos peste que se propaga nas trevas. Peste que se propaga nas trevas. Depois nós temos, então, mortandade que se assola ao meio-dia. Pronto. Então, aqui está o ciclo. Terror noturno, peste que se propaga nas trevas, ou seja, das 18 às 0, terror noturno, das 0 às 6, peste que se propaga nas trevas, das 6 às 12, seta que voa de dia, das 12 às 18, mortandade que assola ao meio-dia. Então, isso daqui são os ciclos do dia ligado às trevas, sendo sempre no cabeça, ou seja, o comando mariano às 18, às 6, meio-dia, 18, que é a intronização, que essa é o tal da oração, a oração do Ângelo. Então, é uma oração para meditar sobre o ministério da encarnação e é dedicada à Virgem Maria e relembrar do momento da anunciação. Então, o foco é quando é anunciado, né? Então, como que acontece? O sino da igreja toca, lembra? 18 horas, 18, meio-dia e 6. O sino toca, então é convidado, né, a rezar essa questão do Ângelo, e às 18 é associado às vésperas, que é a parte litúrgica das horas, onde é louvado a Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma entronização, sim, é uma entronização de o estabelecer do medo. Então, começa com o terror, depois vem as pestes, ou seja, as enfermidades, ou seja, estabelece a idolatria, eu me associo do Pai. Entendeu? Ou seja, olha como que é aqui. Eu me desassocio do Pai, o que que entra? Medo. Entrando o medo, o que que entra? Com o medo e a idolatria, entra a destruição. O que que é a destruição? As pestes, as enfermidades. Depois,
começa a vir, então, as setas, ou seja, as armas do inimigo começam a sobressair, então criando o ciclo de morte. Então, eu começo o dia me afastando de Deus e termino no dia de morte, me afastando de Deus e no dia de morte. Ou seja, eu estou trazendo sempre um ciclo de repetição. Eu começo me afastando e termino na sepultura. Sempre, irmãos, é assim. Começa na idolatria e termina na sepultura. Começa na idolatria e termina na sepultura. Outra coisa que, olha que interessante agora aqui. Na Umbanda, às 18 horas da tarde, ou 6 da manhã, ou 6 da tarde, é considerado como a hora pequena, perdão, ou hora aberta. É um período de maior intensidade e influência espiritual, juntamente com as 6 da manhã, meio-dia e meia-noite. Olha que interessante aqui. Eu estou pegando em todas as religiões para que você possa entender. Esse é um ciclo de portas que se abre. 18 é considerada a maior intensidade. Depois abre-se portas às meia-noite, 6 da manhã e meio-dia. Entendeu? Então veja só, nesses horários, eles têm todas as suas invocações. É o horário em que as energias são mais ativas, mas pode variar dependendo do terreiro. Alguns centros podem ter cerimônias, que são as gírias, nesses horários. Característica da hora pequena, às 18 horas. São consideradas horas pequenas ou lado das horas grandes, que é a meio-dia e a meia-noite. Né? Representa um período de maior intensidade espiritual ou energética. Para algumas tradições, 18 marca um momento em que os portais dimensionais se abrem, afetando a vibração da Terra e das pessoas. Ou seja, eles dizem que às 18 horas, aonde há uma abertura de portas espirituais para que haja uma liberação sobre os homens, alterando as estruturas dos homens e do planeta. Então, é, é como que há uma porta de liberação. É o momento da eternidade ou da espiritualidade mística, ou seja, portas se abrem. Ó, a importância das 18 horas pode estar relacionada ao início das práticas de gira. Em alguns terrenos, como observado em centro específico, em que as giras de sábado começam às 18, de acordo, né, com hum, algumas, algumas vertentes, né? Tem uns que considera como as horas neutras. Então, deixa eu ver se a gente pega aqui. Em todas elas que você vai pesquisar, ó, aqui,
No islamismo, nós vamos ver que existe os períodos, né, da oração, e às 18 horas é conhecido como a hora Isha, né, que ocorre o pôr do sol, que é o nascer e o morrer do sol. Então, também seria a oração do pôr do sol. É, então, de fato, aqui, eu quis abrir essa porta aqui para nós. Por quê? Porque todo ciclo começa aqui. Então, veja só. Às 18 é um momento onde tem que se entronizar a presença do Pai. 2, às meia-noite, nós vamos ver o repreender das pestes. Às 6 da manhã, a declaração, né, das armas espirituais, ou seja, e ao meio-dia, e aí para o ponto mais auge, que é o final, ou aquilo que é o final do nosso dia, ou seja, o sacrifício, né? E aí a gente vai ter os topos desse dia, das 18 às 0 hora, nós temos o quê? Às 21. Das 0 hora às 6 da manhã, nós temos às 3 da manhã. Das 6 a meio-dia, nós temos 9. E a meio-dia, às 18, nós temos às 15 horas. Cabe lembrar que 15 horas é o horário do sacrifício, é o horário que Jesus inspirou e morreu, vencendo a morte, no lugar da mortandade que assola o meio-dia. Então, aqui pode-se criar, né, pode-se criar um tempo de, é, é, de intercessão. Qual que é o problema aqui, irmãos? Cuidado com o misticismo. Por quê? Porque nesses lugares, lembra? São lugares de portas abertas, portais abertos, portais dimensionais abertos, portas que podem se abrir. E esse é o problema, que a gente pode estar tendo contato com muita coisa. Então, cuidado com o misticismo. Porque quando a gente ensina isso, a galera entra num nível crítico de misticismo, né, para captação energética aí, né? É, sim, verdade. Então, o que que a gente pode fazer? Criar, muitas vezes, né, a gente pode fazer o seguinte, como pessoa, né? Quando a gente vai entrar para essa questão do vencer os ciclos, você vai entrar dentro desse propósito de você trazer toda essa variação, ou seja, entrando em momentos de intercessão, se colocando diante do Senhor, né? Buscando aí, nesses momentos, quebrando as atuações que o inimigo tem colocado. Então, a gente vai trazendo isso, né? Então, entrando às 18, às 0 horas, às 6 da manhã, a meio-dia, às 18. Então, 18, 0, 6, 12 e 18 de novo. Então, a gente tem 18, 0, 6, 12 e 18. Então, se a gente fizer esse mapinha mental, olha que interessante. Que a gente pode falar vencendo os ciclos, né? Os loopings. Por quê? Querendo ou não, isso daqui vira um looping.
veja. 18, 6, 18-0, 18-0, 0-6. Depois nós vamos das 6 às 12, 12, né? Das 6 às 12, e depois das 12 às 6. Então você vai e volta, né? E assim você vai começando. Então a gente precisa estar atento a isso daqui, porque isso daqui pode ser os 4 momentos. São 4. 18, 12, 6, meio-dia. 18, 0, 6, meio-dia. E volto de novo às 18. E os 3 da manhã é o horário, é o topo da perseguição, da guerra, vamos dizer. É o topo, né? O 3 da manhã é o auge da peste que se propaga nas trevas. A gente vai entrar nesse ponto. Então, aqui a gente vai ver o ciclo que a gente pode criar como um ciclo de intercessão, mediante alguns momentos. Se a igreja, né, se a gente, irmãos, se a gente conseguisse estabelecer ciclos de intercessões e orações, né, igrejas que conseguem estabelecer esses horários, você entrar intercedendo, colocando, né, abençoando, seria óbvio, fantásticos, né? O duro é a gente conseguir, a gente começa, rapidão termina, porque realmente, como disse, é uma guerra para você poder trazer isso daqui, entendeu? E, olha que interessante, se você pegar aqui, ó, vamos lá, 18, 21, o ciclo do dia, vamos pegar o ciclo do dia aqui, 6, 9, 12, 5, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até meia-noite. Das 6 da manhã até meia-noite, você vê 7 períodos de oração. Olha que interessante aqui. Salmo 119, 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que o amam, que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, veja só, o salmista ele coloca isso daqui como uma expressão. 7 vezes no dia eu te louvo, Senhor. 7 vezes no dia eu coloco diante do Senhor as minhas súplicas. Por quê? Porque ele vai pegando aqui os ciclos, né? 6 da tarde, Salmo 119, 164. Veja, 18, 1 começa às 18. Quer dizer, começa às 6, que é 7 vezes por dia, né? No dia. 6, 9, 12, 3, 5, 8, 18, né? 5 vezes.
6 e 7. A única parte que é a extrema escuridão, que está no descanso. Então, se eu louvo o Senhor em todo esse tempo, eu sou livre de toda a peste, né? Mas é muita, tipo assim, é um decreto muito conciso, né? De você pegar aqui nos dias. Entendeu? Vamos pegar aqui esses. Que seria 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria os horários. Vou colocar aqui. Salmo 119. Poxa. 119. 164. Portas. Nós vamos ver 18, 0 hora, 6, meio-dia. Os horários. 3 da manhã seria o tempo do descanso, né? Está descansando. Aí é o tempo da guerra, que alguns vai levantar, quando o Senhor chama para alguns confrontos. Aí você vai ver que está sempre ligado a 3 da manhã. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Um horário para mim mais poderoso do que 3 da manhã é 15 horas. Às 15 horas, para mim, é um horário mais, mais pontual. Deixa eu pegar. Sete vezes aí. Eu creio que é isso. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu quis entrar antes da semana nos dias, porque a gente pode começar um tempo de gerar algumas coisas. Eu vou. eh, nós vamos entrar nesse tempo aqui, nessa semana. Porque a semana, como a gente vai trabalhando, a gente vai girar aqui. Criar não um propósito contínuo, mas um propósito mais específico dentro disso daqui. Então, hoje, às 18, eu vou ver para a gente começar a colocar no grupo, a gente vai se apresentar ou apresentar uma oração. Ou seja, vou mandar uma oração para vocês e aí vocês se apresentam. Nós vamos entrar nesses 4 horários aqui. Isso aqui a gente fala depois. A gente vai entrar.
Aqui. Nós vamos entrar nesses 4 horários aqui. Começando nesses 4 horários. Então, anota aí. Hoje, às 18, a gente assim, manda uma oração. Meia-noite, 6 da manhã e 12 horas. Nós vamos entrar, na verdade, no sábado para domingo. Sábado para domingo, a gente vai fazer o ciclo de uma semana. Depois, nós vamos fazer o ciclo. Aí eu vou apresentar o outro ciclo e a gente vai apresentar ali, nossa cabeça, que vai ser às 18 horas. Onde entra, que é o ciclo da semana. Começa um dia, termina um dia, começa um dia, termina um dia, e a gente vai apresentando aí, até a gente completar o ciclo de intercessão pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, por tudo aqui, ou seja, entrando aí, escudando dentro disso. Então a gente vai apresentar uma oração, vou jogar uma oração no grupo, mais ou menos nesse horário, pode ser que atrase um pouquinho, mas sempre nessa janela, fazendo com que haja uma intercessão. Coloca para despertar aí, né, esses 3 horários, tira um tempinho de agradecer o Senhor, e aí a gente vai entrando nesse horário aqui, fazendo um ciclo de repetição. Vamos mandar aí umas 2 semanas nesse ciclo aí para gente pegar. Então a gente vai pegar essa primeira semana falando dos horários e a segunda semana falando dos dias. Então a gente completa, vai ser 2 ou 3 semanas concluindo aí. Amém? A gente fica por aqui e a gente volta na sexta-feira que vem, completando, né? A gente traz o completar desse ciclo aí. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus. Shalom e shalom.